Falando sobre o recrutamento interno e externo, né? Como acontece como é feito esse recrutamento. O interno, a empresa ela decide preencher determinada vaga com aproveitamento do próprio pessoal. Então, eu já tenho dentro da empresa alguns funcionários que caberiam na vaga que, que está precisando, né? E o externo, a empresa decide preencher determinada vaga com candidatos recrutados no mercado de trabalho. No recrutamento interno, existem as vantagens. Quais são as vantagens do recrutamento interno? Possibilidade de crescimento, adaptação mais rápida, rapidez no processo seletivo, menos dispendioso, você gasta menos dinheiro, menos investimento para fazer esse recrutamento. Informações mais precisas, porque o candidato está ali, você já conhece, então você já tem as informações sobre ele, dependendo da quantidade de tempo que ele já está trabalhando na empresa, então as informações são mais precisas. A valorização do potencial interno, você vai valorizar um funcionário que você já tem, que veste a camisa, que segue a cultura, a missão, a visão da empresa, da organização, e acaba sendo uma fonte de atração. Porém, existem as desvantagens, né? Dentro dessas desvantagens, nós temos o quê? A postura negativa da chefia, se muitas vezes a gestão se põe de forma negativa para que aconteça esse recrutamento interno. Existe uma diminuição da criatividade, ou seja, você vai trabalhar com a pessoa que já está dentro, vamos dizer assim, do vício, né, da empresa, já dentro dos padrões daquilo que a empresa já trabalha, então acaba que diminui a criatividade. A fonte é insuficiente porque você vai ter a quantidade limitada de funcionários para aquele cargo e dificuldade de relacionamento com aqueles que forem recusados. Esse, para mim, é um fator mais preocupante, porque muitas vezes, quando você faz uma seleção interna, né, e um recrutamento, acaba que se eu tenho 3 opções dentro da empresa para assumir um cargo, né, superior ao que ele está, por exemplo, e eles almejam, o que é que vai acontecer? Os 2 que não forem escolhidos, ele vai acabar criando uma dificuldade de se relacionar com a empresa, né, porque ele vai achar que ele seria a pessoa ideal e a empresa não valorizou e chamou o outro, então acaba que às vezes até perde esse funcionário, né, entra para a vaga aquele outro dentro, interno, e acaba sobrando mais uma vaga. Às vezes acontece, ou por um bom tempo, o funcionário ele não entende que não foi uma desvalorização, mas pelo contrário, só em ter pensado que a posição seria dele, ele foi sim valorizado, mas que a, haveria outro para a posição que talvez fosse mais adequado, entendeu? Não necessariamente, às vezes, o melhor, né? Algumas fontes de recrutamento interno, quadros de aviso, cartazes, a intranet, agências, anúncios, recomendações, né? Dentro do recrutamento externo, quais são as vantagens? Você tem sangue novo na empresa, né? Algo bem mais inovador, enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades, renova a cultura organizacional, né? Dá aquele upgrade na empresa, aumenta o capital intelectual, e existe maiores possibilidades, porque o mercado externo é enorme, então você pode chamar muitas pessoas para fazerem parte dessa seleção e desse recrutamento. As desvantagens: se gasta mais, que é o maior custo, leva-se mais tempo, que é mais demorado, né? É menos seguro, porque às vezes você vai dar um tiro no escuro, porque você vai avaliar aquele funcionário, aquele candidato, pelo currículo dele, e aí talvez algumas coisas não vêm junto, que é a história do capital intelectual, né? Então, o currículo é excelente, ele tem, o operacional dele é maravilhoso, mas aí ele tem alguma deficiência nessa questão do capital intelectual, né? Entendeu? De relacionamento, de tudo mais. Pode afetar negativamente a motivação, ou seja, dos funcionários que fazem parte da empresa, já que gostariam daquele cargo,
reduz a fidelidade dos funcionários, né? Acaba que muitos ficam desmotivados. Enfim, né? Há algumas fontes de recrutamento externo, cadastro próprio, indicações de colaboradores, escolas e universidades, sindicatos e associações de classe, indicações de clientes e fornecedores, rádio, jornal, revistas e televisão, consultorias e agências de emprego, e a internet, que hoje é bem usada e muitas empresas, inclusive as de grande porte, têm feito as suas seleções, seu recrutamento e seleção através do recrutamento online, que hoje é uma tendência, né? E tem a questão das cartazes e anúncios, que também você pode usar em locais visíveis para fazer essa seleção. E como a gente sabe que hoje o recrutamento online é uma tendência, eu também acrescentei a nossa aula de hoje o recrutamento online, né? Para a gente só fixar melhor e começar a pensar e se preocupar com como um gestor de RH, você, futuro gestor de RH, ou já funcionário nessa área, saber que deve usar e como deve usar o recrutamento online, né? Que ele pode tanto ser interno como externo. Ele pode usar as duas opções, né? O que seria o recrutamento online? Toda e qualquer ferramenta que utiliza a internet para captar e selecionar candidatos. Qual é o principal benefício do recrutamento online? Otimizar o tempo. Seu tempo como funcionário, você vai otimizar, né? Você otimiza o tempo. As principais etapas do processo seletivo podem acontecer online. Quais são algumas etapas que eu posso fazer online como recrutador, né? Dentro do RH? O anúncio, você já coloca lá o anúncio para fazer a seleção, para recrutar, você vai fazer a seleção, você coloca o anúncio da vaga de emprego, né? Para aquele cargo. O currículo, você pode pedir para a pessoa enviar o currículo, fazer a triagem do currículo, você faz a triagem do currículo, já vê a quantidade de currículos, se eu tenho 100 currículos, só 50 estão dentro do perfil, eu já descarto aqueles ali, e aí a partir daqueles eu vou fazer um convite para entrevista pessoal, ou como muitas empresas, elas fazem hoje as entrevistas online, né? Algumas empresas pedem, inclusive, para você gravar vídeos falando um pouco de você, e elas lhe dão todo o direcionamento, como deve ser aquele vídeo, para você enviar para a empresa para fazer a seleção, né? E primeiro eles fazem o recrutamento, lançando a proposta para fazer a seleção através daquele vídeo que você vai enviar. Então, são alguns dos perfis do recrutamento e seleção, né? E, por fim, a gente tem aqui algumas medidas para avaliar o recrutamento. Número ou percentual de cargos preenchidos, né? Eu preciso avaliar quantos cargos eu preciso preencher, quantos eu tenho, né? Cargos preenchidos dentro do tempo normal, candidatos apresentados, quem são, quantos são, né? Candidatos qualificados apresentados, a questão da rotatividade do turnover por fonte de recrutamento, né? Então, eu espero, né, que a nossa aula de hoje tenha sido possa ser bem aproveitada por vocês, tá certo? Aqui são algumas referências dos livros que foram usados para construir essa aula de hoje, o nosso slide. E me despeço agora, esperando a nossa próxima aula. Vamos falar de seleção de pessoal, na segunda parte da aula de hoje. Até mais.